Graça e a paz, meus irmãos. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, na graça do Senhor. Mais uma pequena meditação aqui para os irmãos, tá bom? Eu quero ler o texto de Gálatas, mas antes nós sentimos, eu creio que todos já sabem, né? Pela morte do irmão Juca, o pai da irmã Cida, que estejamos todos orando, né? Pela vida de todos os familiares. E também pela irmã Ilma, porque ela está internada e não está muito bem, então vamos estar lembrando de orar por ela, por eles e por todo mundo. Eu quero deixar o texto aqui em Gálatas, que fala assim, Gálatas 1, do 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Meus irmãos, esse texto de Gálatas, muito interessante, a colocação dele, e tradicionalmente o apóstolo Paulo sempre tem uma saudação muito parecida em quase todas as cartas. E a maioria das cartas ele dá uma saudação muito amistosa, gostosa, de gratidão. E nessa carta ele muda um pouco. Parece que ele está um pouco chateado, triste, decepcionado, alguma coisa assim, pela postura que os Gálatas, têm tomado, está tomando. Primeiro, 3 observações nesse pequeno texto, nesses 3 versículos. 3 observações. Primeiro, Paulo está perplexo. Paulo está espantado. Alguns dizem até que ele está assombrado pela postura que os Gálatas estão tomando. Ele está de uma maneira triste e dizendo, não é possível uma coisa dessa. Como pode ser isso? Como é que tão depressa vocês desconsideram tudo que vocês aprenderam, que vocês ouviram, que vocês tiveram experiência? Como que tão depressa vocês podem fazer isso? Então Paulo está assim decepcionado com o que está acontecendo na igreja. Como que eles estariam esquecendo de todo o ensino que eles receberam da parte do apóstolo? Como que eles estão esquecendo das experiências maravilhosas que tiveram com Paulo durante o tempo que eles passaram lá? Como poderia modificar tal atitude? Como poderia aceitar algo diferente tão rápido? O que aconteceu? Por que tudo isso estava acontecendo? Então Paulo estava assim muito triste, muito indignado com todas essas coisas que estavam acontecendo. E ele pergunta, como assim? Será que tudo que vocês ouviram, aprenderam, foi ensinado a vocês? Agora tão de repente vocês mudam. Então Paulo assim, no primeiro momento ele está perplexo, ele está indignado, ele está quase revoltado com o que está acontecendo na igreja dos Gálatas devido a toda essa situação. Uma segunda observação, os falsos mestres. Pode ser talvez que quando você aceita Jesus, dependendo das situações, você está muito ansioso para aprender. E aí é que entra os falsos ensinadores. Eu mesmo passei por isso quando eu me converti. Estudei, os Testemunhos de Jeová me pegaram, depois os Adventistas me pegaram, mas eu tinha muita convicção e vi que a Igreja Batista era uma igreja mais séria, Mas os falsos mestres sempre aproximam, porque tudo indica aqui e que era um grupo de judeus, um grupo de judaizantes que estava na igreja, e assim que Paulo afastou, eles começaram a ensinar
novos princípios do Antigo Testamento, novas doutrinas, ou achavam que era necessário mais alguma coisa da lei de Moisés como um complemento para a salvação, como um complemento para o Evangelho. E aí eles passaram a ensinar outras coisas. Assim estavam lançando contenda, lançando confusão, lançando intriga entre a igreja e mudando, corrompendo o ensino, corrompendo os princípios os quais Paulo havia ensinado durante tanto tempo. E o que está em foco aqui, meus irmãos, os quais está sendo deturpado, os quais estão sendo mudados em relação a princípio, em relação à doutrina, primeiro, está em foco o chamado de Deus. O texto coloca, vocês foram chamados. O que está acontecendo? O chamado de Deus. Segundo, o chamado de forma graciosa. Terceiro, a fé e a graça. Salvo pela fé. Um dom gratuito de Deus, pela graça, para que ninguém se glorie. Terceiro, a ação influenciadora, promovida pela graça salvífica do Senhor Jesus. Então essas 4 coisas estão em jogo aqui: a fé, a graça, o chamado, a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo. Tudo isso está em foco, está sendo enfocado nesse ponto aqui que Paulo está trabalhando. E terceira coisa, combate com convicção. Eu coloquei assim: combate com convicção. Paulo, além da sua indignação, do seu espanto, da sua perplexidade, ele enfoca de uma maneira muito forte, com muita convicção, aquilo que ele prega, aquilo que ele vive, a sua doutrina, o seu princípio e o caráter de Cristo. É surpreendente a sua fala quando ele diz: ainda que um anjo desça do céu. Ainda que um anjo desça do céu e ensine outra doutrina, e ensine outras coisas, e ensine outros princípios, que não seja aquilo que eu ensinei, seja anátema, seja amaldiçoado, é maldição, repreende, não vem de Deus. Ainda que eu mesmo volte aí e prego coisas que foram diferentes do que eu preguei, não aceita. Paulo tinha convicção da sua palavra, Paulo tinha convicção dos seus princípios, Paulo tinha convicção dos seus ensinos. Ainda que um anjo, vemos aqui como Paulo era zeloso e como ele era duro quando tinha que falar. Se algum anjo descer do céu, ensinar coisas que eu não ensinei, é amaldiçoado, é maldição. Repreenda, porque não vem de Deus, não importa quem quer que seja. E aí nós podemos pensar ou ficar pensando, Fico pensando, meus irmãos, nos dias de hoje, com o evangelho tão superficial que nós estamos tendo, onde as pessoas querem coisas concretas, querem pegar, querem tocar, querem ver. Pensando nos dias de hoje, onde as pessoas querem respostas rápidas, querem um evangelho que agrada o seu ego, a sua satisfação. Certamente, muitos e muitos seriam enganados com a visão de um anjo. Imagina, um anjo descer e falar com grandes pessoas, um grande número de pessoas. Como as pessoas estão atrás de visão, de coisa, de revelação, de tantas coisas no evangelho que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia diz que no final dos tempos, o diabo fazia prodígios, sinais. O próprio Paulo fala que poderia o inimigo, o diabo, até se disfarçar ou se transformar em anjo de luz, para enganar até os escolhidos. Eu fico pensando hoje, se acontecesse uma visão dessa, se um anjo estivesse baixando em algum lugar, ou muitos sinais, como seria? Por isso, meus queridos, que nós tenhamos cuidado com o que vemos, com o que ouvimos,
com que as coisas têm falado. Sejamos como os bereanos. Olha a palavra, mas também olha com equilíbrio, com oração, com seguir os seus líderes, com tirar dúvida com aqueles que você conhece a vida, não aqueles que apenas falam coisas, mas você não conhece o dia a dia deles, não conhece a vida deles. Que não sejamos, meus irmãos, como esses Gálatas, que tão depressa muda como folha seca, ouvindo tantas doutrinas por aí, tantas coisas por aí, sem uma base sólida na igreja. Interessante que Paulo viajava para toda parte do mundo, mas ele sempre voltava para a sua igreja, para o seu trabalho, para os seus líderes, dando satisfação. Então, que nós não sejamos como esses Gálatas e que Deus possa abençoar mais e mais cada um de vocês. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra que nos orienta a sermos cuidadosos, especialmente no final dos tempos onde estamos vivendo. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria. E que também, Pai, nós te pedimos nessa hora, especialmente pelos familiares da irmã Cida, todos eles, que o Senhor esteja confortando os seus corações. Também te pedimos pelo nosso país, pelo momento difícil que nós estamos vivendo, pelas autoridades civis e eclesiásticas, Senhor. Também te pedimos pelo mundo que tem sofrido com o problema do vírus. Em nome de Jesus. Amém.